sempre considerei minha casa um refúgio. A mansão vitoriana em uma rua tranquila de Westminster, com seus tetos altos, assoalhos rangentes e vitrais, tornou-se meu refúgio após a morte de Farley, meu marido. 52 anos juntos, e pelo terceiro ano, acordei sozinha em nosso quarto, onde cada objeto guarda memórias. Esta manhã, acordei com o tilintar de pratos no andar principal. O relógio na mesa de cabeceira marcava 7h30, cedo demais para minha xícara de chá habitual, que Doris, minha governanta, costuma trazer às 8h. Vesti um roupão e desci a escada larga, agarrando-me ao corrimão com um pouco mais de força do que gostaria de admitir aos 73 anos. Ah, bom dia, Marigold, a voz de Anise ecoou pelo corredor antes que eu pudesse entrar na sala de jantar. Ela sempre me chama pelo primeiro nome, nunca por mãe, ou pelo menos por Sra. Winslet. Não queríamos te acordar. Nós acendo Anise e meu filho Thatcher, que estava sentado à mesa com um jornal e uma xícara de café. Ele mal levantou os olhos para me cumprimentar. Bom dia, respondi, olhando ao redor da sala de jantar. Algo estava diferente. Por um segundo, não consegui descobrir o que era até que meu olhar pousou no buffet. O conjunto de porcelana que Farley e eu havíamos trazido da China 30 anos antes havia sumido. Em seu lugar, havia pratos brancos minimalistas que eu nunca tinha visto antes. Onde está o conjunto de porcelana? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ah, aquele antigo, Anise acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Guardei na despensa. É tão arcaico, Marigold. Estes pratos novos são muito mais práticos e você pode lavá-los na lava-louças. Sem a minha permissão. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Mãe, Thatcher finalmente interveio, a Anise está só tentando modernizar a casa. A senhora sabe como é difícil encontrar uma empregada que se dê ao trabalho de lavar louça à mão. Eu queria argumentar que a Doris nunca tinha reclamado da minha louça em 15 anos de serviço, mas fiquei em silêncio. Este foi o primeiro caso de tal interferência, mas de forma alguma o último. Ela e Thatcher tinham se mudado para minha casa 6 meses antes. Temporariamente, Thatcher disse então, até que as reformas do nosso apartamento estejam concluídas. As reformas no apartamento deles, que eu os ajudei a comprar, aliás, de alguma forma se estenderam das 3 semanas planejadas para o infinito. No início, fiquei feliz com a companhia. Depois da morte de Farley, a casa parecia vazia demais, silenciosa demais. Nas primeiras semanas, Anise fora gentil, preparando jantares, me trazendo revistas, perguntando sobre minhas coleções. Thatcher, minha única filha, que criei praticamente sozinha enquanto Farley seguia a carreira diplomática, estava por perto novamente. Achei que era uma chance de reconstruir a proximidade que havíamos perdido quando ele foi para a universidade e depois se casou com Anise, mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Primeiro, os quadros de Farley na sala de estar desapareceram. Anise disse que eles perturbaram o conceito do interior. Depois, meus livros de história da arte foram transferidos da biblioteca para a despensa porque estavam ocupando muito espaço. Minhas violetas no parapeito da janela foram substituídas por suculentas sofisticadas, porque elas não exigem muitos cuidados. A propósito, a Doris não vem hoje, disse Anise, servindo-se de mais uma xícara de café. Dei folga para ela. Sem que eu percebesse, senti meus dedos apertarem o braço da cadeira. Ela parecia cansada ontem, Anise deu de ombros, e achei que ela precisava de um descanso. Além disso, sou perfeitamente capaz de cuidar da casa sozinha. Tenho muitas ideias para deixá-la mais moderna. Thatcher assentiu em aprovação, mantendo os olhos no jornal. Sempre a mesma coisa, evitando conflitos a todo custo, preferindo concordar com a voz mais alta na sala. Aquela voz costumava ser a minha. Agora era a de Anise. Depois do café da manhã, subi para o meu escritório, o único cômodo que até então escapara da modernização de Anise. Ali, entre meus catálogos de antiguidades e minha coleção de caixas de rapé em miniatura do século XVIII, eu ainda me sentia eu mesma, Marigold Winslet, uma respeitada avaliadora de antiguidades cuja opinião já fora valorizada em leilões por toda a Europa. Afundei-me numa cadeira e olhei para a foto de Farley sobre a mesa. O que você faria, querida? Pensei, mas não houve resposta. Farley sempre fora um diplomata, não só de profissão, mas por natureza. Talvez ele encontrasse um jeito de conversar com Thatcher sem causar um confronto.
Bateram na porta e eu estremeci. Entre. Era Anis com uma bandeja. Trouxe chá para você, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sei que você está acostumado com a Doris trazendo chá essa hora. Obrigada. Aceitei a xícara, notando que não era o meu Earl Grey de sempre, mas algum tipo de mistura de ervas. O que é? Chá de camomila e menta, respondeu Anis. É mais saudável do que aquele chá preto forte que você toma. Na sua idade, você precisa cuidar do seu coração. Na minha idade. Essa frase virou um refrão nas nossas conversas. Na sua idade, você não deve levantar coisas pesadas. Na sua idade, é melhor não subir e descer escada sozinho. Na sua idade, é importante seguir uma rotina. Meu coração tem funcionado bem nos últimos 73 anos, eu disse secamente. Acho que ele também aguenta Earl Grey. Anis apertou os lábios. Só estou cuidando de você, Mary Gold. Thatcher e eu queremos que você tenha saúde o máximo possível. Para eu não morrer antes que a reforma do apartamento deles termine, pensei cinicamente, mas fiquei em silêncio. A propósito, continuou Anis, convidei alguns amigos para jantar hoje à noite. Nada especial, só uma pequena festa. Na minha casa. Não consegui conter a surpresa. Bem, tecnicamente, agora é a nossa casa também, Anis sorriu. Além disso, te faria bem socializar. Você passa muito tempo sozinha. Com essas palavras, ela saiu, deixando-me com o chá de ervas que eu não tinha intenção de beber. No passado, eu teria me oposto, lembrado a ela que a casa me pertencia, que eu tinha o direito de decidir quem a visitava e quando. Mas, ultimamente, eu não tinha tido energia para discutir. Cada conflito com Anis se transformava num teatro de um só ator, onde eu invariavelmente me revelava uma sogra chata e ingrata, e ela, uma nora paciente, obrigada a aturar meus caprichos. À noite, a casa estava cheia de estranhos, casais jovens, colegas de Thatcher no escritório de arquitetura, alguns amigos de Anis, todos falando alto demais, rindo alto demais de piadas sem graça e bebendo meu vinho sem nem perceber a qualidade. Sentei-me no canto da sala de estar, observando Anis circular entre os convidados como uma anfitriã de baile. Ela usava um de seus vestidos de grife, que custavam tanto quanto a pensão mensal de um aposentado. Thatcher a seguiu, sorrindo e acenando com a cabeça enquanto ela o apresentava como um arquiteto talentoso que em breve abriria seu próprio estúdio. Eu sabia que isso não era verdade. Thatcher era apenas um dos sócios juniores da empresa e só podia sonhar com seu próprio estúdio. Mas Anis sempre exagerava suas realizações, como se tentasse convencer os outros e a si mesma de que havia se casado com alguém mais importante do que ele. Quando o jantar foi servido, me vi na outra ponta da mesa, quase na porta da cozinha, enquanto Anis estava sentada na cabeceira, o lugar que sempre pertencera a mim ou a Farley. Mary Gold, você se importa se colocarmos uma música? Perguntou uma das amigas de Anis, sem esperar resposta, já se dirigindo ao meu antigo sistema de som. Na verdade, eu prefiro, comecei, mas fui interrompida por Anis. Claro, Daphne, toque o que quiser. Mary Gold costuma dormir cedo, então acho que ela não vai ficar muito tempo conosco. Alguns convidados trocaram olhares compreensivos, e eu me senti mais um incômodo na festa do que uma anfitriã. No jantar, a conversa mudou para viagens. Alguém mencionou Veneza, e não resisti a comentar. Farley e eu passamos nosso 30º aniversário de casamento em Veneza, disse eu, virando-me para o jovem casal do outro lado da mesa. Foi no início dos anos 90. Ficamos em um pequeno palácio no Grande Canal. E uma noite. Ah, Mary Gold está falando de suas viagens de novo, Anis me interrompeu em voz alta do outro lado da mesa. Você não acreditaria em quantas histórias ela consegue se lembrar sobre cada cidade que ela e Farley já visitaram. Às vezes acho que já ouvimos falar de todas as gondolas venezianas. Os convidados riram, e eu fiquei em silêncio, sentindo o rubor tomar conta das minhas bochechas. Anis continuou, agora se dirigindo ao homem sentado ao seu lado. Você já foi àquele restaurante novo no Sorro? Dizem que a massa trufada de lá é incrível. A conversa fluiu, fluindo ao meu redor como água flui ao redor de uma rocha. Fiquei sentado em silêncio, beliscando minha comida, um prato sofisticado de quinoa que Anis havia pedido no restaurante, embora eu preferisse algo mais tradicional.
Meus pensamentos se voltaram para os tempos em que eu mesmo oferecia jantares, quando os convidados vinham me ouvir falar sobre achados raros em leilões ou sobre as histórias diplomáticas de Farley. Quando o jantar chegou ao fim, pedi desculpas discretamente e me levantei da mesa. Preciso de um copo d'água, disse eu, indo em direção à cozinha. Thatcher, pegue água para sua mãe, ordenou Anis. Ela não deve andar sozinha, pois pode cair. Fiquei paralisada. Caso ela caia. Como se eu fosse inválida. Como se eu não conseguisse dar 15 passos até a cozinha na minha própria casa. Sou perfeitamente capaz de ir até a cozinha sozinha, eu disse, tentando evitar que minha voz tremesse. Ainda não estou tão decrépita assim. Anis revirou os olhos, um gesto que não me passou despercebido. Thatcher deu um sorriso sem graça e voltou a conversar com o colega. Nenhum dos dois me defendeu. Ninguém sequer notou minha humilhação. Na cozinha, servi-me não de água, mas de uma taça de vinho tinto e bebi de um só gole, algo que não fazia há anos. O vinho queimou minha garganta, mas foi uma queimação agradável, um lembrete de que eu ainda estava viva, ainda capaz de sentir. Quando voltei para a sala de jantar, os convidados já tinham ido para a sala de estar, para tomar café e sobremesa. Sentei-me em silêncio na minha cadeira no canto, observando Anis exibir o novo vaso que havia colocado sobre a lareira, bem onde costumava ficar a minha foto da lua de mel com Farley. É um design exclusivo, disse ela. Custou uma fortuna, mas combina perfeitamente, não é? Eu queria dizer que o vaso parecia uma imitação barata de Art Nouveau, que não tinha alma nem história, ao contrário de todos os objetos que passei anos colecionando para esta casa. Mas fiquei em silêncio. Os limites da minha influência em minha própria casa tornaram-se cada vez mais invisíveis, cada vez mais transparentes, até que um dia eu soube que desapareceriam por completo. Os convidados foram embora por volta da meia-noite. Eu já havia me recolhido ao meu quarto há muito tempo, incapaz de suportar mais sorrisos falsos e olhares condescendentes. Deitada na cama, eu ouvi Anis e Thatcher conversando no corredor. Sua mãe está ficando cada vez mais estranha, disse Anis. Você viu o jeito que ela estava olhando para o meu vaso? Como se quisesse quebrá-lo. Ela está ficando velha, respondeu Thatcher com o mesmo tom condescendente que sempre usava para falar de mim. É difícil para ela aceitar mudanças. Precisamos pensar seriamente no futuro, disse Anis em voz mais baixa, mas eu ainda conseguia ouvir cada palavra. Esta casa é grande demais para ela sozinha. Talvez seja a hora de pensar em outras opções. Eu sabia o que queriam dizer, uma casa de repouso, ou, na melhor das hipóteses, um pequeno apartamento em algum lugar nos arredores, enquanto eles tomavam conta da minha mansão. A casa que Farley e eu havíamos transformado em uma obra de arte, cada canto contendo um pedaço das nossas vidas. Virei-me de lado e fechei os olhos, mas o sono não vinha. Na escuridão da noite, o pensamento que eu vinha afugentando todos esses meses finalmente tomou forma com clareza. Meu filho e sua esposa estavam esperando que eu morresse. Ou pelo menos o momento em que eu ficaria fraco o suficiente para que eles tirassem tudo o que eu amava sob o pretexto de cuidar de mim. E o pior era que eu não sabia como lutar contra isso. Uma semana se passou depois daquele jantar humilhante. Tentei me manter longe de Anis e Thatcher, passando a maior parte do tempo no escritório. Doris, retornando de um dia de folga forçado, tornou-se minha aliada silenciosa. Ela me trazia chá de verdade, preparava meus pratos favoritos e, de vez em quando, se demorava para conversar, uma conversa de verdade, não as frases condescendentes que minha nora me dirigia. Na quarta-feira, Thatcher anunciou que teríamos um jantar em família no domingo. Só nós três, disse-lhe com aquele sorriso especial que costumava ter quando criança quando queria outro biscoito antes de dormir. Como nos velhos tempos. Olhei para ele com ceticismo, mas concordei. Uma parte de mim ainda esperava que pudéssemos restaurar o que havia se perdido entre nós. Talvez em um ambiente mais íntimo, sem estranhos, Thatcher voltasse a ser meu filho, em vez de um apêndice sem vontade própria da esposa. No domingo, usei meu vestido de seda azul favorito que Farley havia me trazido do Japão. Era antiquado, mas elegante, o mais importante, me lembrou dos tempos em que eu era amada e respeitada. Até peguei um colar de pérolas que normalmente só uso em ocasiões especiais. Anis notou minha roupa quando desci para almoçar.
Que gentileza sua se vestir assim para o nosso almocinho, disse ela em um tom que poderia ser considerado um elogio, não fosse o leve escárnio em seus olhos. Esse vestido deve ter sido muito elegante antigamente. Ignorei a provocação e sentei-me à mesa, que não estava na sala de jantar, mas na pequena sala de estar. O serviço era impecável, porcelana branca, não a minha chinesa, claro, copos de cristal, talheres que Anis, para minha surpresa, ainda não havia substituído por algo mais moderno. Achei que seria mais aconchegante aqui, explicou Anis, notando meu olhar. A sala de jantar é tão formal para um jantar em família. Assenti, decidindo não discutir sobre trivialidades. Thatcher apareceu com uma garrafa de vinho, uma das que eu guardava na adega para ocasiões especiais. Escolhi o seu favorito, mãe, disse ele, mostrando-me o rótulo de um Chantal Margaux de 2000. Custou uma fortuna, comentei, mas sem repreensão. Foi bom que ele se lembrasse das minhas preferências. Nada seria poupado para você, Thatcher sorriu. E por um instante, vi nele o menino que eu havia criado, atencioso, gentil, sincero. Doris trouxe o primeiro prato, sopa cremosa de aspargos feita com a minha receita. Foi um pequeno ato de resistência da parte dela. Eu sabia que Anis preferia os pratos exóticos que pedia em restaurantes. Delicioso, Doris, eu disse, provando a sopa. Perfeita como sempre. Um pouco sem graça, disse Anis, mal tocando o prato, mas serve para o almoço de domingo. Thatcher começou a falar sobre um novo projeto em sua empresa, a reconstrução de um antigo teatro no centro de Londres. Eu ouvia com sincero interesse. A arquitetura sempre foi sua paixão e, nesses momentos, ao falar sobre a obra, ele parecia tirar a máscara da indiferença, tornar-se vivo, real. Que maravilha, querido, eu disse quando ele terminou. A restauração de prédios históricos é uma tarefa tão nobre. Seu pai ficaria orgulhoso. A menção de Farley trouxe uma sombra fugaz ao rosto de Thatcher. Ele sempre teve medo de não corresponder às expectativas do pai, a quem respeitava e, de certa forma, temia. Farley era um homem exigente, mas justo, e adorava o filho, embora nem sempre soubesse como demonstrar isso. Sim, suponho que sim, disse Thatcher, incerta, e mudou de assunto. Como está a sua coleção de tabaco? Você disse que queria adicionar mais uma, aquela francesa. Uma tabacaria do século XVIII? Assenti, surpresa e tocada por ele ter se lembrado, com uma miniatura da Batalha de Fontenoy. Eu estava de olho no leilão da Sotheby's, mas foi vendida por mais do que o meu limite. Que pena gastar dinheiro com bugigangas antigas, interrompeu Anis, arruinando o nosso momento de união. Principalmente na sua idade, Mary Gold. Não seria melhor gastar em algo mais prático? Tipo o quê? Perguntei, tentando manter a calma. Bem, não sei. Talvez reformando esta casa. Annie circulou pelo cômodo. É linda, mas está tão antiquada. Aquele papel de parede, aquelas cortinas pesadas, tudo parece uma peça de museu. É uma espécie de museu, respondi. Tudo aqui tem uma história. Cada objeto é escolhido com amor e conhecimento. Anis deu de ombros. Se você diz. Mas acho que um pouco de modernidade não faria mal. Depois da sopa, Doris trouxe o prato principal, pato assado com laranjas, outra das minhas receitas favoritas. A essa altura, Tati já havia aberto uma segunda garrafa de vinho e o clima havia se acalmado um pouco. Conversamos sobre nada, o filme que ele e Anis tinham visto recentemente, a nova exposição na Tate Gallery, o tempo que finalmente começava a se assemelhar à primavera após um longo inverno cinzento. Na hora da sobremesa, pedi a Doris que trouxesse chá. Não chá de camomila, acrescentei com um leve sorriso para Anis. Doris voltou com uma bandeja contendo xícaras do meu chá Earl Grey favorito e doces. Ela colocou a bandeja cuidadosamente na beira da mesa e começou a servir o chá. Deixe-me pegar isso para você, eu disse, vendo que suas mãos tremiam levemente. Doris tinha pegado uma gripe leve recentemente e ainda não estava totalmente recuperada. Peguei a chaleira e me inclinei para despejar o chá nas xícaras. Não sei o que aconteceu. Talvez minhas mãos não estivessem tão firmes quanto eu pensava, ou talvez a toalha de mesa tenha se mexido, mas a chaleira tremeu na minha mão e o chá quente espirrou pela borda, direto no colo de Anis.
Ela gritou e pulou, tirando o vestido, um vestido creme com bordados intrincados que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Doris. Meu Deus! Exclamei, também me levantando e pegando um guardanapo. Sinto muito. Foi um acidente. Acidental? A voz de Annie subiu uma oitava. Você estragou meu vestido valentino. Eu não quis fazer isso. Estendi o guardanapo, mas ela empurrou minha mão. Claro que não, disse ela com os dentes cerrados. Assim como você não quis criticar minha escolha de decoração. Assim como não quis lembrar Thatcher do pai dele. Assim como não quis me fazer de boba na frente dos meus amigos naquele jantar. Anis, por favor, Thatcher interveio, colocando-se entre nós. Foi só um acidente. Um acidente? Anis se virou para ele, com o rosto contorcido de raiva. Sua mãe tem feito tudo o que pode para dificultar a nossa vida desde que nos mudamos para cá. Ela sabotou todas as minhas tentativas de tornar esta casa confortável para nós. Esta é a minha casa, eu disse baixinho, mas com firmeza. E não estou sabotando nada. Só estou tentando preservar o que Farley e eu construímos ao longo dos anos. Farley, Anis cortou as mãos. Só ouvimos falar dele. É como se o tempo tivesse parado quando ele morreu. Mas sabe de uma coisa, Marigold? O mundo segue em frente. As pessoas mudam. As casas mudam. Tudo muda. Só que você está presa no passado, agarrada a coisas e memórias antigas como se elas pudessem te proteger da realidade. E o que é a realidade, Anis? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim como uma onda. Que você e meu filho estão esperando que eu morra para que vocês possam tomar posse desta casa? Que vocês planejam me mandar para um asilo na primeira oportunidade? Mãe, exclamou Thatcher. Como você pode dizer uma coisa dessas? Ouvi vocês conversando depois daquele jantar, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. Sobre esta casa ser grande demais para mim sozinha, sobre pensar em outras opções. Não sou surda nem cega, Thatcher, embora vocês dois pareçam preferir assim. Anis riu, uma risada fria e áspera que me fez estremecer. Viu, Thatcher? Ela também está bisbilhotando. Que outra prova você precisa de que ela é uma velha louca que vê conspirações onde não há nenhuma? Não estou louca, eu disse, dando um passo em sua direção. E não vou deixar você falar assim comigo na minha própria casa. Sua casa? Anis fez uma pausa e disse lentamente, com crueldade calculada, esta casa será nossa mais cedo do que você pensa, Marigold. E a primeira coisa que farei quando for nossa é me livrar de toda essa tralha antiga e transformá-la em algo digno do século XXI. Senti o sangue sumir do meu rosto. Ela disse em voz alta o que eu suspeitava o tempo todo, mas ouvir aquilo foi como levar um chute no estômago. Só por cima do meu cadáver, eu disse baixinho. Se necessário, Anis retrucou com um sorriso que não afetou seus olhos. Chega. Thatcher se colocou entre nós, com um rosto pálido. Anis, isso é inaceitável. Mãe, você entendeu mal a nossa conversa. Só estamos preocupados com você, só isso. Preocupado. Olhei para ele com amargura. Você chama isso de preocupação? Sua esposa me expulsa sistematicamente da minha própria casa, me humilha na frente de convidados, muda as coisas sem a minha permissão, e você fica só olhando. Ela está exagerando, como sempre, disse Anis, dirigindo-se a Thatcher como se eu não estivesse presente. Viu por que eu disse que precisamos pensar seriamente sobre a condição dela? Essa paranoia, essas acusações. Não sou paranoico, exclamei, minha paciência finalmente se esgotando, e não permitirei que você me trate como se eu fosse incapacitado. Dei um passo em direção a Anis novamente, com a intenção de lhe contar tudo o que vinha dizendo há meses. Mas meu gesto foi muito brusco e, sem querer, toquei em sua mão, ainda molhada de chá. Não ouse me tocar, gritou Anis, e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, sua mão já estava erguida, e senti uma dor ardente na bochecha. O tapa foi tão repentino que cambaleei e me agarrei à beirada da mesa para não cair. Houve um silêncio mortal na sala. Doris, que estava parada na porta, ofegou e levou a mão à boca.
Levei lentamente a mão à minha bochecha em chamas, incapaz de acreditar que aquilo realmente tivesse acontecido, que aquela mulher, a esposa do meu filho, ousara levantar a mão contra mim em minha própria casa. Thatcher, disse baixinho, virando-me para o meu filho, esperando sua reação, sua defesa, sua indignação. Mas Thatcher permaneceu de pé, com os olhos baixos, os braços pendendo impotentes ao longo do corpo. Ele não olhou para mim nem para Nis, como se esperasse que, se evitasse nosso olhar por tempo suficiente, de alguma forma tudo desapareceria. Anis, disse-lhe finalmente, mas sua voz era fraca, pouco convincente, você não deveria ter feito isso. Você não devia ter feito isso, questionei, sem acreditar no que ouvia. Sua esposa bateu na sua mãe, e você diz você não devia ter feito isso? Ela me provocou, disse Anis rapidamente, com a voz subitamente lamentável, quase chorosa. Você a viu tentar me atacar. Eu só estava me defendendo. Isso não é verdade, exclamei. Eu não. Mãe, por favor. Thatcher ergueu a mão, me interrompendo. Vamos todos nos acalmar. Esta situação está fora de controle. Anis não deveria ter batido em você. Mas você também estava emocionada. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Meu filho, meu único filho, aquele que eu criei sozinha desde a morte de Farley, aquele a quem eu dei tudo o meu tempo, meu amor, minhas economias, estava parado na minha frente, justificando a mulher que acabará de me dar um tapa. Você está defendendo ela? Perguntei, e minha voz soou estranha até para mim mesma, muito calma, muito distante, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo, mas com outra pessoa. Não estou me defendendo. Só estou tentando ser objetivo. Thatcher finalmente ergueu os olhos, mas não estava olhando para mim, mas para algum lugar acima da minha cabeça. Vocês dois se comportaram de forma irracional. Irracional? Repeti lentamente, saboreando a palavra. É irracional exigir respeito em sua própria casa? É irracional esperar que meu próprio filho fique do meu lado quando a esposa dele me insulta e humilha? Mãe, você está dramatizando tudo. Esse é o seu lado. A Annie só está tentando ajudar, deixar esta casa mais confortável para todos nós. E você encara cada sugestão dela como um insulto pessoal. Ajuda? Não consegui conter uma risada amarga. Anis não está interessada no meu bem-estar, Thatcher. Ela só está interessada nesta casa e no que pode fazer com ela quando eu não estiver mais aqui. Viu? Anis se virou para Thatcher, o rosto contorcido numa careta de compaixão fingida. Era disso que eu estava falando, dessa paranoia, dessas acusações. Sua mãe precisa de ajuda, Thatcher. Ajuda profissional. A única ajuda de que preciso, eu disse, olhando diretamente para Anis, é que vocês dois saiam da minha casa. Anis abriu a boca fingindo surpresa, depois se virou para Thatcher com uma expressão de eu avisei. Mãe, você não pode estar falando sério, começou Thatcher, mas eu o interrompi. Estou falando sério. Quero que vocês dois arrumem suas coisas e vão embora hoje à noite. Isso é loucura, exclamou Anis. Thatcher, diga a ela que é loucura. Thatcher suspirou, esfregando a ponta do nariz como sempre fazia quando estava chateado ou envergonhado. Mãe, não podemos sair hoje. Você sabe disso. A reforma do nosso apartamento ainda não terminou. E reformas que já duram 6 meses, interrompi. É estranho que tenha demorado tanto. É quase como se nunca tivesse acontecido. Claro que sim, Thatcher ficou indignada. Só houve complicações e... Chega de mentiras, eu disse, cansada. Eu sei que desde o começo você planejou ficar aqui para sempre, temporariamente no início, depois me expulsar aos poucos, e depois o quê? Um asilo? Um pequeno apartamento em algum lugar nos arredores, longe da vista, enquanto você divide minha herança. Mãe? Thatcher pareceu genuinamente chocado, mas eu não conseguia mais acreditar na reação dele. Como você pode pensar assim da gente? Como é que eu posso pensar isso? Perguntei. Depois de tudo o que aconteceu nesses meses, depois do que aconteceu hoje? Toquei minha bochecha novamente, ainda queimando da pancada. Anis olhou para mim sem sombra de remorso, apenas com um olhar frio e calculista. Se você não for embora hoje, eu disse, me endireitando, mudarei meu testamento. Foi um tiro aleatório, mas acertou em cheio.
Vi Anis estremecer e Thatcher ficar ainda mais pálido. Mãe, não vamos falar dessas coisas, disse ele, conciliador. Estamos todos cansados e chateados. Por que não adiamos essa conversa para amanhã, quando estivermos todos mais calmos? Não, balancei a cabeça. Não vou. Não depois que sua esposa me bateu e você ficou parado ali, assistindo. Virei-me e fui em direção à porta. Onde você está indo? Perguntou Thatcher. Para Orion Proud, respondi sem me virar. Meu advogado. Agora? Perguntou Thatcher, incrédula. Mãe, é domingo à noite. Ele não vai? Ele virá, eu disse com firmeza. Orion sempre vem quando eu o chamo. Era verdade. Orion Proud não era apenas meu advogado. Ele era amigo da família há décadas, alguém em quem Farley confiava incondicionalmente, o único que sabia tudo sobre nossas finanças e assuntos jurídicos. Saí da sala, deixando Thatcher e Anis em um silêncio atordoado. Caminhando até o meu escritório, fechei a porta e afundei na cadeira, sentindo as forças me abandonarem de repente. Levei a mão ao rosto novamente e fiquei surpresa ao ver lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de dor ou medo. Eram lágrimas de determinação. O tapa de Anis não tinha sido apenas um golpe físico. Tinha sido a gota d'água, um momento de clareza. Agora eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Peguei o telefone e disquei o número de Orion. Orion não chegou imediatamente. Ele ligou, pediu desculpas e disse que só poderia estar na minha casa amanhã de manhã. Não tome nenhuma decisão precipitada, Mary Gold, aconselhou ele com sua voz comedida e suave. Prometi esperar até de manhã, mas não prometi não pensar. A noite envolveu minha mansão como uma nuvem escura. Deitei-me na cama, ouvindo os sons da casa, o ranger do assoalho, o tic-tac do relógio antigo no corredor, o zumbido distante do sistema de aquecimento. Todos esses sons, familiares e queridos, agora pareciam alienados, como se a casa estivesse se afastando de mim, preferindo os novos donos. Levantei-me, vesti meu hobby e fui até a janela. Westminster dormia, com apenas as janelas esparsas brilhando na escuridão e os postes de luz lançando círculos fantasmagóricos de luz na calçada. Em algum lugar lá fora, além daqueles muros, havia outro mundo, um mundo no qual eu outrora me sentira confiante, um mundo que agora parecia distante e inacessível. Minha bochecha ainda latejava levemente por causa do tapa, não tanto pela dor física, o golpe não tinha sido forte, mas pela humilhação, por perceber que minha nora ousara levantar a mão contra mim, e meu filho não me defenderá. Como chegamos a esse ponto? Onde eu havia errado? Por que Thatcher se tornou tão indiferente? Abri a gaveta do meu criado mudo e tirei um álbum de fotos antigo, com uma encadernação de couro desgastada. Farley sempre zombava do meu hábito de guardar fotos físicas na era digital. Por que você precisa desses álbuns empoeirados se pode armazenar milhares de fotos no seu computador? Perguntou ele. Mas sempre acreditei que fotos reais, aquelas que você pode segurar nas mãos, têm uma magia especial. Elas guardam não apenas as imagens, mas também o toque e as emoções de quem as segurou. A primeira foto do álbum é de Farley e eu no dia do nosso casamento, eu com um vestido branco simples, ele com um terno escuro, ambos tão jovens, tão cheios de esperança. Era o ano de 1970. Eu tinha apenas 21 anos e ele, 26. Ele estava apenas começando sua carreira diplomática. Eu estava terminando meus estudos universitários, me especializando em História da Arte. Nós nos conhecemos em uma exposição de impressionistas franceses. Eu estava diante de uma pintura de Monet, completamente absorto no jogo de luz e cor, quando ouvi uma voz grave com um leve sotaque. O que será que ele realmente viu? Essas manchas de cor ou uma imagem completa? Virei-me e vi um homem alto, com olhos cinzentos atentos e um leve sorriso. Conversamos até a galeria fechar e depois seguimos para um café próximo. E, no final da noite, eu sabia que tinha encontrado o homem com quem queria passar o resto da minha vida. Farley não era apenas um diplomata. Era um homem renascentista, interessado em arte, literatura e filosofia. Com ele, aprendi sobre intrigas políticas nos corredores do poder, as complexidades das relações internacionais e a arte do compromisso. Em troca, abri-lhe o mundo das antiguidades, ensinei-o a ver a história capturada em objetos, a compreender a linguagem da forma e do material. Virei a página.
Aqui estamos em Paris, onde Farley conseguiu seu primeiro trabalho sério. Estou usando um chapéu de abas largas, rindo, e ele está com o braço em volta dos meus ombros. Éramos tão felizes naqueles anos, tão cheios de entusiasmo. Consegui um emprego em uma pequena galeria na Rive Gauche, onde guiava passeios turísticos e ajudava com avaliações de arte. À noite, perambulávamos pelas ruas estreitas de Paris, jantávamos em pequenos bistros e sonhávamos com o futuro. Foi em Paris que descobri que estava grávida. Farley estava em viagem de negócios a Bruxelas quando recebi os resultados dos exames. Mal podia esperar que ele voltasse e liguei para ele do consultório médico. Vamos ter um bebê, eu disse, e houve uma pausa no fone. Por um instante, temi que ele não estivesse feliz. Mas então ouvi sua voz embargada de entusiasmo. Mary Gold, está é a notícia mais maravilhosa do mundo. A próxima foto é minha em um quarto de hospital com um pequeno embrulho nos braços. Thatcher nasceu em uma manhã de primavera, após um longo trabalho de parto de 18 horas. Farley estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, dizendo que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Quando a enfermeira colocou nosso filho no meu peito, vi lágrimas escorrendo pelo rosto de Farley. Ele é lindo, sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha de Thatcher. Demos a ele o nome de Thatcher em homenagem ao avô de Farley, um explorador que passou metade da vida estudando as culturas do Oriente Médio. Farley esperava que seu filho herdasse sua paixão por aprender, sua curiosidade pelo mundo. De certa forma, foi o que aconteceu. Thatcher sempre foi uma criança curiosa. Mas seus interesses estavam em um plano diferente. Ele adorava construtores, conseguia passar horas construindo estruturas complexas com blocos e, à medida que crescia, começou a desenhar prédios, pontes, arranha-céus e castelos. Folheei algumas páginas. Aqui está Thatcher em sua primeira bicicleta, com um grande sorriso e joelhos ralados. Aqui estamos nós, uma família em Veneza. Thatcher tem cerca de 10 anos, alimentando pombos na Praça de São Marcos. Aqui está sua formatura do ensino fundamental. Ele está orgulhosamente ereto, com o diploma na mão, e Farley e eu estamos de cada lado dele, tão orgulhosos, tão felizes. A vida de diplomata significava viagens constantes. Nos primeiros 15 anos da vida de Thatcher, mudamos de 5 países: Paris, Roma, Cairo, Londres novamente, por fim, Tóquio. Cada mudança era um novo desafio para ele, uma nova escola, novos amigos, um novo idioma. Eu podia ver como era difícil para ele, como ele se retraía após cada despedida de um amigo. Farley disse que isso constrói o caráter, ensina a se adaptar, mas eu estava preocupada. Talvez tenha sido aí que comecei a superprotegê-lo, tentando compensar a instabilidade da nossa vida. Quando Thatcher completou 16 anos, Farley e eu tomamos uma decisão difícil. Farley foi designado para Singapura, mas eu decidi ficar em Londres com Thatcher para que ele pudesse terminar os estudos sem mudar o sistema educacional antes de ir para a universidade. Foi o início da nossa vida em 2 casas. Farley nos visitava sempre que podia. Thatcher e eu íamos de avião para passar férias, mas na maior parte do tempo eu ficava sozinha com meu filho adolescente. Parei para ver uma fotografia tirada na época. Thatcher está com o uniforme de uma prestigiosa escola particular, eu ao lado dele, e estamos em frente a esta mesma casa, meu lar atual, que compramos quando decidimos nos estabelecer em Londres. Farley não está na foto. Ele estava tirando fotos durante uma de suas curtas visitas. Foram anos difíceis. Thatcher estava passando por uma adolescência turbulenta, e eu tentava conciliar a vida de mãe solteira com o desenvolvimento da minha própria carreira. Naquela época, eu já havia me consolidado como especialista em antiguidades, especializando-me em miniaturas e artes decorativas do século XVIII. Trabalhei como consultor em várias casas de leilão, escrevi artigos para revistas especializadas e comecei a colecionar minha coleção. Sempre havia dinheiro suficiente, o salário de Farley era decente e minha renda com consultoria aumentava gradualmente, mas o tempo era lamentavelmente curto. Eu perdia as reuniões de pais e professores por causa dos leilões. Nem sempre eu conseguia ajudar Thatcher com a lição de casa e, muitas vezes, estava cansado demais para as longas conversas que ele provavelmente queria ter comigo. Eu compensava isso financeiramente. Se Thatcher demonstrasse interesse em algo, eu imediatamente comprava, fosse um designer caro, jogos de computador ou aulas de arte. Quando ele quis ir com a turma numa excursão a Roma, eu não só paguei a viagem,
como também organizei para ele e seus amigos um tour privado por partes do Vaticano fechadas para turistas, usando os contatos de Farley. No aniversário de 18 anos de Thatcher, dei a ele seu primeiro carro, não o mais caro, mas prestigioso e estiloso. Farley achou que era exagero, que estávamos mimando o menino, mas eu insisti. Ele merece o melhor, eu disse então, e Farley cedeu, como quase sempre fazia quando se tratava de Thatcher. Virei mais algumas páginas. Lá estava Thatcher recebendo seu diploma da Architectural Association, uma das escolas de arquitetura mais prestigiadas do mundo. Farley e eu estávamos presentes na cerimônia, orgulhosos e emocionados. Thatcher estava radiante, segurando o diploma pelo qual pagamos uma quantia considerável. Então vieram seus primeiros passos na profissão. Usei todos os meus contatos para ajudá-lo a conseguir um emprego em um bom escritório de arquitetura. Farley já havia se aposentado naquela época, e finalmente estávamos morando juntos novamente nesta mesma casa. Thatcher costumava vir jantar conosco, conversando sobre seus projetos, seus colegas, suas ambições. Ele sonhava em abrir seu próprio estúdio, e Farley e eu conversamos sobre como poderíamos ajudá-lo financeiramente. E então Anis apareceu. Folheei o álbum até encontrar uma foto do casamento deles, Thatcher de smoking, Anis em um vestido branco suntuoso que agora percebo que custou mais do que eles podiam pagar. Eles se conheceram em um evento beneficente patrocinado pelo escritório de arquitetura de Thatcher. Anis trabalhava com relações públicas, organizando eventos para clientes abastados. Ela era, e ainda é, uma mulher bonita, alta, esbelta, de gosto e maneiras impecáveis. Pelo menos, era o que parecia à primeira vista. Farley imediatamente não gostou dela. Há algo de falso nela, disse-me ele após o primeiro encontro. Mas ignorei suas dúvidas. Percebi como Thatcher estava feliz, como ele floresceu perto dela, tornou-se mais confiante, e então ela se tornou realmente charmosa, interessada em minhas coleções, ouviu as histórias de Farley sobre o serviço diplomático e trouxe pequenos presentes quando veio jantar. O casamento foi luxuoso e caro. Farley e eu pagamos a maior parte das despesas, embora Anis insistisse em certos detalhes que aumentaram consideravelmente o orçamento. É algo único na vida, disse ela, e eu concordei, embora Farley franzisse a testa enquanto olhava as contas. Depois do casamento, demos a eles uma quantia substancial como entrada para um apartamento, o mesmo apartamento que supostamente ainda estava em reforma. Fechei o álbum e o coloquei de volta no criado mudo. As últimas fotos eram dolorosas demais, Farley em um quarto de hospital, magro, mas ainda tentando sorrir. O diagnóstico dele caiu como um raio para nós, câncer de pâncreas em estágio avançado. 6 meses, 1 ano no máximo, disse o médico, evitando nos olhar nos olhos. Farley viveu 8 meses de desaparecimento gradual, dor cada vez mais difícil de controlar e conversas intermináveis sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que realmente importava. Cuide de Thatcher, ele me disse em um dos últimos dias. Mas não deixe que ele ou qualquer outra pessoa controle sua vida. Você é mais forte do que pensa, Mary Gold. Eu não tinha certeza disso na época. Quando Farley se foi, me senti perdida, devastada. Thatcher e Anis me apoiaram nas primeiras semanas, mas depois voltaram para suas vidas. Eu me dediquei ao meu trabalho, passando os dias em leilões e avaliações, tentando preencher o vazio. E então, 6 meses atrás, eles apareceram na minha porta com malas e anunciaram reformas no apartamento deles. Fiquei feliz pela companhia, feliz por ter a família ao meu redor novamente. Como essa alegria se transformou rapidamente em amargura. Caminhei até a janela. O céu começava a clarear, o crepúsculo que antecede o amanhecer coloria o horizonte de um rosa suave. Eu havia passado a noite inteira relembrando, e agora que a manhã se aproximava inexoravelmente, eu via tudo com uma clareza penetrante. Eu sempre dei demais a Thatcher e exigi de menos em troca. Compensei sua falta de tempo com dinheiro e presentes, permitindo que ele pensasse que o mundo existe para sua conveniência. Criei um homem que acha que não deve nada a ninguém, que não vê nada de errado em sua esposa insultar e humilhar sua mãe. E Anis, agora percebo que Farley estava certa. Sempre houve algo de falso nela, algo predatório. Ela via Thatcher não tanto como um marido, mas como um meio de acesso à nossa fortuna, a esta casa, à vida que ela achava que merecia. O toque do telefone me tirou dos meus devaneios.
Era Orion, informando que estaria em minha casa em 1 hora. Tomei banho, me vesti e desci para a cozinha para fazer chá. A casa estava silenciosa. Thatcher e Anis deviam estar dormindo ou me evitando. Não importava. Minha decisão estava tomada. Quando ouvi a campainha tocar, senti a estranha calma que acompanha a clareza total. Eu sabia o que tinha que fazer e estava preparada para as consequências. Doris, a fiel Doris, conduziu Orion até o meu escritório. Ele entrou, alto e ereto, apesar dos seus mais de 70 anos, carregando uma maleta de couro surrada da qual me lembrei aparentemente por toda a vida. Bom dia, Marigold, disse ele, e sua voz grave era como uma âncora no mar revolto das minhas emoções. Você queria me ver para tratar de negócios urgentes? Sim, Orion, respondi, apontando para a cadeira à minha frente. Quero mudar meu testamento. Orion Proud sentou-se confortavelmente na cadeira em frente, apoiando sua antiga pasta de couro no colo. A luz da manhã, que entrava pelas janelas altas do meu escritório, realçava as rugas profundas em seu rosto, o mapa de uma longa vida de experiência e sabedoria. Mudar o testamento, repetiu ele, pensativo, sem demonstrar surpresa nem desaprovação. Posso perguntar o que motivou a decisão? Toquei minha bochecha, que ainda guardava a sensação fantasmagórica do tapa de ontem. Houve um incidente ontem, comecei, tentando falar com calma e objetividade, como se estivesse falando da vida de outra pessoa. Minha nora, Anis, me deu um tapa na cara durante um jantar em família. Meu filho não me defendeu. Na verdade, ele justificou as ações dela. Orion inclinou a cabeça ligeiramente, o olhar mais penetrante. Essa é uma acusação séria, Marigold. Não é uma acusação, Orion. É um fato. Endireitei-me na cadeira. E é apenas o ápice de meses de humilhação e negligência da parte deles. Eles se mudaram para minha casa há 6 meses, supostamente temporariamente, por causa de reformas no apartamento deles. Desde então, Anis tem tentado metodicamente me tirar da minha própria vida, trocando os móveis sem a minha permissão, mandando nos meus criados, me humilhando na frente dos meus convidados. Parei, sentindo a raiva crescer dentro de mim novamente. Respirei fundo. Passei uma noite sem dormir pensando na minha vida, no meu relacionamento com Thatcher. Percebi que sempre mimei demais, sempre dei mais do que exigia em troca, e o resultado é um homem que consegue ver a esposa insultar a mãe sem ver nada de errado nisso. Orion ouviu sem interromper, com um rosto impassível, mas eu pude ver compreensão e simpatia em seus olhos. Eu entendo seus sentimentos, Marigold, disse-lhe por fim. Mas mudar seu testamento é um passo sério. Tem certeza de que não está tomando essa decisão em um estado de sofrimento emocional? Nunca tive tanta certeza de nada, respondi com firmeza. Não é uma reação impulsiva, Orion. É o resultado de muita reflexão. Não quero que minha herança vá para pessoas que não me respeitam nem respeitam tudo que criei. Orion assentiu e abriu a maleta, tirando um bloco de notas e uma caneta. Nesse caso, vamos discutir os detalhes. O que você deseja para o Novo Testamento? Caminhei até a janela, contemplando a Westminster matinal, pacífica, elegante, atemporal. A vista sempre me acalmava, lembrando-me da continuidade, de como a vida continua mesmo depois de nós. Minha casa, comecei, virando-me para Orion, não quero que Thatcher e Anis a tenham. Quero que ela vá para a cidade, que seja um museu e propriedade, uma mansão vitoriana com móveis originais e uma coleção de antiguidades. Acho que seria interessante e educativo para o público. Orion registrou minhas palavras sem fazer comentários. Quanto à minha coleção de antiguidades, continuei, quero deixar a maior parte para Adeline Crane. Adeline, Orion arqueou as sobrancelhas. Sua vizinha? Sim, sorri, pensando na jovem que se tornará mais próxima de mim do que da minha própria família nos últimos anos. Ela é uma restauradora talentosa, com profundo conhecimento e respeito pelo passado. Ela apreciará essas coisas não apenas pelo seu valor material, mas pela história que guardam. Voltei para minha cadeira e sentei-me, organizando meus pensamentos. Também quero deixar para ela o pequeno chalé em Surrey, aquele que herdei da tia Vivien. Adeline sempre sonhou em ter sua própria oficina no campo, onde pudesse trabalhar em paz e tranquilidade. Orion assentiu, tomando notas. E os fundos?
Pelo que me lembro, estamos falando de uma quantia considerável, incluindo a herança de Farley e suas próprias economias do seu trabalho como especialista. Suspirei. Essa era a pergunta mais difícil de todas. Apesar de toda a dor e decepção, Thatcher ainda era meu filho, meu sangue. Deserdá-lo completamente parecia cruel demais. Quero que a maior parte vá para um fundo de bolsas de estudo para estudantes de arte, disse eu após uma pausa. O Fundo Farley Winslet. Ele sempre acreditou no poder da educação, na importância de apoiar jovens talentos. Parei novamente, lutando internamente contra sentimentos conflitantes. Para Thatcher e Anis, deixo uma pequena mesada mensal, suficiente para viverem confortavelmente, mas sem luxo. E os pertences pessoais de Thatcher, que ainda estão guardados aqui, seus desenhos de infância, prêmios escolares, álbuns de fotos da família, tudo pertence a ele por direito. Mas há uma condição, acrescentei, com a voz endurecendo. Essa pensão só será paga com a condição de que eles nunca mais ponham os pés na minha casa. Nem enquanto eu estiver vivo, nem depois da minha morte. Orion ergueu os olhos do caderno, com um olhar sério e atento. Você tem noção de que tal estipulação poderia ser contestada em um tribunal? Deixe-os tentar, respondi amargamente. Você tem uma gravação da nossa conversa de ontem à noite, onde mencionei o incidente do tapa. Tenho certeza de que Doris também estaria disposta a testemunhar sobre o que aconteceu. Além disso, sorri levemente, não vou morrer tão cedo, Orion. Ainda tenho tempo para garantir que meu testamento seja legalmente impecável. Orion assentiu e continuou a fazer anotações. Quando terminou, olhou para cima e perguntou: há mais alguma coisa que você gostaria de incluir no seu testamento? Pensei por um momento. Sim, um item pequeno. Quero que minha coleção de porcelana chinesa, aquela que Anis guardou tão sem cerimônia na despensa, seja exibida na sala de estar principal do museu com uma placa explicando sua história e significado. Era um gesto mesquinho, eu sabia, mas não consegui me conter, uma pequena vingança póstuma por toda a humilhação que tive de suportar. Orion fechou o caderno e guardou na pasta. Amanhã terei toda a papelada necessária pronta. Mas deixe-me dar um conselho, não como advogado, mas como amigo que conhece você e sua família há muitos anos. Decisões como essa podem levar a um colapso irreversível em um relacionamento. Tem certeza de que quer isso? Olhei para a foto de Farley na minha mesa, para seu rosto inteligente e gentil, que sempre fora minha bússola em momentos difíceis. O término já aconteceu, Orion, eu disse baixinho. Ontem, quando Thatcher ficou em silêncio quando a esposa dele me deu um tapa. Estou apenas formalizando isso legalmente. Orion assentiu, aceitando minha decisão. Levantou-se, prestes a sair, mas parou na porta. Você mencionou a leitura formal do testamento. É uma prática incomum hoje em dia. Tem certeza de que quer? Com certeza, respondi. Quero que eles ouçam cada palavra, cada condição. Quero ver a cara deles quando perceberem as consequências dos seus atos. Depois que Orion foi embora, fiquei no escritório, sentindo-me estranhamente vazio. A decisão havia sido tomada. O mecanismo havia sido acionado, mas não me senti melhor. Eu ainda sentia a dor da traição, a amargura de perceber que o homem que eu havia criado era capaz de tamanha insensibilidade. O som da porta da frente se abrindo me tirou do meu devaneio. Passos leves, a voz de Doris cumprimentando alguém e, em seguida, a risada melodiosa e familiar de Adeline. Saí do escritório e segui pelo corredor. Adeline estava lá, radiante como sempre em seu vestido colorido, com o cabelo preso em um coque despojado e um sorriso que sempre me aquecia o coração. Marigold, ela correu até mim, me abraçando com a franqueza que sempre me encantou. Eu trouxe aqueles livros sobre a técnica de laca japonesa que prometi. Eles são incríveis. Você deveria. Ela parou, notando a minha expressão, e seu sorriso se transformou em preocupação. O que houve? Você está bem? Tentei sorrir, mas não foi convincente. Vamos para o conservatório, sugeri. Seria mais confortável conversar lá. O jardim de inverno era o meu lugar favorito na casa, um cômodo iluminado com janelas panorâmicas com vista para um jardim pequeno, mas bem cuidado. Ali, em meio à vegetação exuberante e ao perfume das flores, eu sempre me sentia mais próxima da natureza, da vida em sua forma mais pura.
Sentamo-nos nas cadeiras de vinho e Doris nos trouxe chá Earl Grey de verdade, não a mistura de ervas que Anis vinha vendendo. Então, o que aconteceu? Perguntou Adeline quando Doris saiu. Você parece exausta. Contei ela sobre o incidente de ontem, sobre o tapa, sobre o silêncio de Thatcher, sobre minha decisão de alterar o testamento. Adeline ouviu sem interromper, seu rosto normalmente animado ficando mais sério a cada palavra que eu dizia. Meu Deus, Marigold, ela disse quando terminei. É horrível. Como puderam fazer isso com você? Balancei a cabeça, sentindo as lágrimas que eu vinha segurando a manhã toda finalmente encontrarem um jeito de sair. Não sei, Adeline. Achei que conhecia meu filho, mas agora, não tenho certeza se o conheci. Adeline se sentou na cadeira ao meu lado e segurou minhas mãos, as mãos jovens e fortes de um restaurador, com leves traços de solventes e tinta, e unhas curtas e práticas. Você não merece ser tratado assim, disse ela com firmeza. Ninguém merece. Apertei suas mãos, grata por esse simples apoio humano. Sabe, disse eu após uma pausa, incluí você no meu Novo Testamento. Adeline recuou, arregalando os olhos de surpresa. Eu? Mas por quê? Porque você merece, respondi simplesmente. Porque você entende o valor do passado. Porque você respeita a história e a tradição. Porque você me lembra de mim mesma quando eu era jovem, tão apaixonada e tão comprometida com o meu trabalho. Não contei os detalhes. Teria parecido indelicado, como se eu estivesse comprando sua amizade ou gratidão. Mas a verdade é que, nos últimos 2 anos, desde que Adeline se mudou para a casa ao lado e veio me encontrar com um presente de biscoitos caseiros, ela se tornou quase a filha que eu nunca tive. Nós nos conhecemos por acaso. Ela tocou a campainha para perguntar se eu me importava com o barulho da construção vindo da casa dela, onde ela estava montando uma oficina. Não só não me importei, como a convidei para um chá, intrigado por aquela jovem com uma mancha de tinta na bochecha e um olhar determinado. Durante o chá, descobri que Adeline era restauradora de móveis antigos, especializada na era vitoriana. Ela estudou no London College of Furniture e estagiou em vários museus antes de decidir abrir seu próprio negócio. Mostrei minha coleção a ela, e seu deleite foi genuíno. Ela viu não apenas o valor material das coisas, mas também sua história, seu caráter, sua alma. Ela era capaz de falar por horas sobre as técnicas de marchetaria de uma comoda do século XVIII ou sobre o laqueamento de uma mesa japonesa Meiji. Passamos a nos ver regularmente a partir de então. Adeline frequentemente me procurava com perguntas sobre restauração, me mostrava fotos de seus trabalhos e pedia conselhos. Compartilhei meu conhecimento, meus contatos no mundo das antiguidades e minhas histórias com ela. Às vezes, íamos a leilões ou exposições juntas. Observar Adeline nesses momentos era puro prazer, seu entusiasmo, seu conhecimento, sua capacidade de enxergar a beleza nos detalhes que a maioria das pessoas simplesmente não notava. Gradualmente, nosso relacionamento evoluiu de profissional para pessoal. Conversamos não apenas sobre antiguidades, mas também sobre a vida, sobre nossas alegrias e tristezas. Adeline contou sobre sua infância em uma pequena cidade no norte, sobre seus pais que não entendiam sua paixão por coisas antigas, sobre um caso fracassado com um artista que se interessava mais por suas conexões do que por si mesma. Compartilhei memórias da vida com Farley, das dificuldades de criar um filho em constante mudança, dos meus triunfos e fracassos profissionais. Adeline ouviu com interesse genuíno, fez perguntas e ofereceu sua perspectiva fresca, jovem, mas sempre respeitosa com a minha experiência. Após a morte de Farley, foi Adeline quem esteve lá por mim, me apoiando não com palavras altas de simpatia, mas com uma presença silenciosa, ajuda prática e a capacidade de me distrair dos meus pensamentos sombrios com conversas sobre arte e beleza. Quando Thatcher e Anis se mudaram para minha casa, nossos encontros com Adeline se tornaram menos frequentes, em parte porque Anis deixou bem claro que achava a nossa amizade estranha e inapropriada. O que você tem em comum com aquela garota? Perguntou ela com um leve sorriso de escárnio. Não somos nós com quem você deveria passar seu tempo? Mas ainda encontrávamos maneiras de nos ver, nos dias em que Thatcher e Anis estavam fora, a negócios, ou em um café próximo, ou no estúdio de Adeline, onde eu podia observá-la trabalhar por horas, maravilhado com a precisão de seus movimentos, sua paciência, seu respeito pelo material. Não sei o que dizer, a voz de Adeline me trouxe de volta à realidade. Eu não esperava, eu não pensei.
Não precisa dizer nada, respondi suavemente. Não espero agradecimentos nem palavras especiais. Só queria que você soubesse. Adeline balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não se trata de gratidão, Mary Gold. É só que, você significa muito para mim, mais do que apenas uma mentora ou amiga. Ela hesitou em encontrar as palavras. Você me mostrou que eu podia ser o que eu quisesse. Que minha paixão por coisas antigas não era uma raridade, mas uma vocação. Você acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Lágrimas escorriam por suas bochechas, e eu as enxuguei. Você me lembra da filha que eu nunca tive, disse baixinho. Inteligente, talentosa, com um coração aberto à beleza e à história. Você merece tudo o que eu posso lhe dar. Ficamos ali sentados por alguns minutos em silêncio, interrompidos apenas pelo canto dos pássaros no jardim, em meio ao barulho distante da cidade. Então Adeline se endireitou, enxugou as lágrimas e sorriu, aquele sorriso radiante e determinado que era sua marca registrada. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, com Thatcher e Anis, quero dizer. Suspirei, voltando à realidade, que era bem menos agradável do que a nossa conversa. Orion está preparando a papelada. Amanhã, teremos a leitura formal do testamento. Quero que eles ouçam cada palavra, cada estipulação. Não vai ser fácil, comentou Adeline. Eles provavelmente não vão aceitar bem. Sem dúvida, concordei. Haverá gritos, acusações, talvez até ameaças, mas estou pronto. Não tenho mais ilusões sobre a verdadeira natureza deles. Senti a determinação que me sustentou a manhã toda se fortalecer novamente. Sim, será difícil. Sim, será doloroso, mas é necessário, não apenas como um ato de justiça, mas como um ato de respeito próprio. Você estará lá por mim? Perguntei a Adeline, amanhã, durante o anúncio. Ela assentiu sem hesitar. Claro, ficarei lá o tempo que for preciso. Apertei a mão dela, grata por aquele apoio incondicional. No mundo onde até meu próprio filho poderia me trair, esse tipo de lealdade não tinha preço. Obrigada, eu disse simplesmente, por tudo. Terminamos o chá e Adeline foi embora, prometendo voltar no dia seguinte na hora marcada. Fiquei no jardim de inverno, observando a luz brincar nas folhas, pensando no dia que viria. Orion ligou à noite para dizer que os documentos estavam prontos e que chegaria às 11 da manhã para o anúncio. Agradeci e pedi a Doris que avisasse Thatcher e Anis que a presença delas na biblioteca naquele horário era obrigatória. Estão perguntando pela senhora o dia todo, disse Doris, preocupada. O Sr. Thatcher parecia muito preocupado. Deixe-o se preocupar, respondi. Amanhã, tudo ficará mais claro. Passei a noite no meu escritório, folheando catálogos antigos de leilões dos quais participei e relendo artigos que escrevi para revistas de antiguidades. Essa era minha vida, cheia de paixão, conhecimento e descobertas, uma vida que Anis chamou de empresa no passado. Talvez ela estivesse certa sobre uma coisa: eu valorizo o passado, mas não porque tenha medo do futuro, mas porque vejo o passado como a base do presente, as raízes sem as quais a árvore não pode ficar de pé. Quando o relógio bateu meia-noite, fechei o último catálogo e apaguei a lâmpada. Amanhã seria um dia difícil, e eu precisava de forças para enfrentá-lo com dignidade. Ao adormecer, não pensei em Thatcher e Anis, nem na dor da traição ou na amargura da decepção. Pensei em Adeline, em seu rosto jovem e radiante, em suas mãos restaurando cuidadosamente a beleza de objetos antigos, em seus olhos cheios de admiração pelo artesanato das gerações passadas. Talvez esta seja a verdadeira continuidade, não no sangue ou no nome, mas numa paixão compartilhada, numa compreensão compartilhada do valor do passado, num respeito compartilhado pela história e pela tradição. E se assim for, encontrei meu verdadeiro herdeiro. A manhã do anúncio do testamento estava inesperadamente clara e ensolarada, como se a própria natureza tivesse decidido me amparar neste dia difícil. Acordei cedo após um sono surpreendentemente reparador e passei uma hora escolhendo cuidadosamente uma roupa. Optei pelo terno azul escuro que Farley sempre chamara de meu traje diplomático. Ele me fazia parecer serena, elegante, o mais importante, inflexível. Doris trouxe o café da manhã para o meu quarto, um luxo incomum ao qual me permiti para evitar um encontro prematuro com Thatcher e Anis. Segundo Doris, ambos estavam em casa, tensos e silenciosos, trocando apenas breves frases durante o café da manhã.
O Sr. Thatcher perguntou sobre a senhora, disse Doris, colocando as xícaras na mesa. Ele queria saber se a senhora havia mudado de ideia sobre a reunião. Não, Doris, eu disse, passando manteiga na torrada. Não mudei de ideia. Este encontro é inevitável. Por volta das 10 horas da manhã, Adeline chegou. Ela estava vestida de forma mais formal do que o habitual, com um vestido simples de um verde claro com um mínimo de acessórios. Seu cabelo, geralmente solto, estava preso em um coque impecável, fazendo-a parecer mais séria e mais velha do que seus 27 anos. Pareço sólida o suficiente? Perguntou ela com um leve sorriso, notando meu olhar avaliador. Queria corresponder à importância do momento. Você está linda, respondi com sinceridade. Obrigada por ter vindo. Caminhamos até o meu escritório, longe de olhares curiosos, e passamos a hora seguinte conversando baixinho sobre os últimos projetos de restauração de Adeline, a exposição no VIA, tudo, menos o anúncio iminente. Era nossa maneira de lidar com a tensão, falando sobre coisas normais do dia a dia como se aquele dia não fosse diferente. Pontualmente às 11 horas, a campainha tocou. Doris acompanhou Orion Proud até a biblioteca, onde, sob minhas ordens, cadeiras já haviam sido preparadas e dispostas ao redor de uma grande mesa de carvalho, a escrivaninha onde Farley escrevera suas memórias, onde Thatcher fizera seus deveres de casa quando criança, onde eu passara muitas horas estudando catálogos de leilões e guias de antiguidades. Adeline e eu caminhamos até a biblioteca, onde Orion já desdobrava papéis de sua pasta de couro surrada. Ele nos cumprimentou com um aceno de cabeça, o rosto sério e sereno, a máscara profissional que usava antes de reuniões importantes. Está tudo pronto, disse ele calmamente. A papelada foi elaborada de acordo com a sua vontade e está em total conformidade com a lei. Assenti e sentei-me na cadeira à cabeceira da mesa, cargo que ocupei em conselhos de família por décadas. Adeline sentou-se à minha esquerda, Orion à minha direita. Restava esperar por Thatcher e Anis. Eles apareceram alguns minutos depois. Thatcher parecia tenso, mas se mantinha ereto com a dignidade que Farley lhe ensinara. Anis, por outro lado, parecia agitada e irritada ao mesmo tempo. Seu olhar se voltou para mim, depois para Adeline, e havia uma expressão de leve desprezo em seu rosto. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Anis, acenando para Adeline. É um assunto de família. Adeline está aqui a meu convite, respondi calmamente. Por favor, sente-se. Thatcher tocou o braço de Anis, avisando-a para não começar uma discussão, e elas se sentaram à nossa frente. Houve uma pausa constrangedora, que Orion interrompeu pigarreando. Obrigado a todos pela presença, começou ele em tom formal. Estamos aqui a pedido da Sra. Marigold Vinslet para a leitura de seu Novo Testamento, feito e assinado ontem, 8 de junho de 2025. Anis lançou um olhar rápido para Thatcher, com algo próximo ao triunfo brilhando em seus olhos. Eles pensaram que eu tinha ligado para dizer que havia decidido transferir a casa para eles, talvez até mesmo para me mudar para aquela casinha em Surrey que Anis mencionara casualmente na conversa. Antes de começarmos, continuou Orion, gostaria de salientar que a Sra. Vinslet goza de perfeita saúde e plena consciência, conforme confirmado pelo relatório médico do Dr. Armond ontem. Este testamento é feito com pleno entendimento de suas implicações e em conformidade com todos os requisitos legais. O sorriso de Anis começou a desaparecer, e Thatcher se endireitou na cadeira, com o rosto tenso. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou ele diretamente. Para que tudo isso? Olhei para o meu filho, a única criança que eu amava mais que a própria vida, por quem eu havia sacrificado meus sonhos e ambições, a quem eu havia dado o melhor de mim. Paciência, Thatcher, eu disse calmamente. Você saberá em breve. Orion colocou os óculos e começou a ler. Eu, Marigold Elizabeth Vinslet, em sã consciência e bom senso, revogo e anulo todos os testamentos anteriores e disponho do meu patrimônio da seguinte forma. Os rostos de Thatcher e Anis mudaram gradualmente enquanto Orion lia as cláusulas do testamento, primeiro perplexidade, depois alarme, então, quando chegou a cláusula sobre entregar a mansão à cidade para um museu patrimonial, choque puro e evidente. Isso é algum tipo de brincadeira? Interrompeu Anis, elevando a voz uma oitava. Você não pode estar falando sério. Por favor, não interrompa, Sra. Vinslet, disse Orion severamente. A senhora terá a oportunidade de falar depois que todo o documento for lido.
Anis recostou-se na cadeira, o rosto contorcido por uma raiva mal disfarçada. Thatcher permaneceu imóvel, com o olhar fixo na mesa à sua frente. Orion continuou lendo. Quando chegou ao parágrafo sobre a transferência da coleção de antiguidades e da casa de campo em Surrey para Deline Crane, Anis não aguentou mais. Para ela, exclamou, apontando um dedo trêmulo para Deline. Você está deixando seus preciosos tesouros para essa garota que apareceu do nada? Você está louco. Anis, disse Thatcher em tom de advertência, mas era tarde demais. Não ouse me calar, ela se virou para ele, com o rosto vermelho de raiva. Você não percebe o que está acontecendo? Sua mãe está nos deserdando em favor de uma garota estranha. Tudo o que deveria ter sido nosso. Senhora Winslet, Orion levantou a voz, vou ter que pedir para você manter a ordem, ou terei que interromper a leitura. Que se dane o seu anúncio, Anis se levantou de um salto. Isso é uma farsa. Aquela bruxa velha está louca se acha que pode fazer isso com a gente. Anis? Thatcher se levantou e agarrou o braço dela. Pare com isso. Você está piorando as coisas. Observei a cena com uma calma notável. Era como assistir a uma peça de teatro, emocionante, mas não sobre mim pessoalmente. Adeline sentou-se ao meu lado, pálida, mas serena. Sua mão deslizou discretamente para minha por baixo da mesa, e apertei seus dedos com gratidão. Talvez devêssemos fazer uma pausa, sugeriu Orion, olhando para mim. Não, respondi com firmeza. Por favor, continue. Quero que tudo seja dito hoje. Anis sentou-se novamente, lançando-me um olhar de ódio. Thatcher pôs a mão em seu ombro, seja para acalmá-la ou para impedi-la de explodir novamente. Orion continuou lendo. Quando chegou ao parágrafo sobre o fundo de bolsas de estudo em memória de Farley Winslet, notei o rosto de Thatcher tremer. Ele amava o pai, sempre se esforçando para conquistar sua aprovação. Será que ele sabia o quão profundamente decepcionado Farley ficaria com seu comportamento atual? Por fim, Orion chegou à última cláusula, a da pensão alimentícia mensal para Thatcher e Anis, com a condição de que nunca mais cruzassem a porta da minha casa. Esta condição não é negociável nem passível de alteração, leu Orion. Caso Thatcher Farley Winslet ou sua esposa Anis Maria Winslet violem esta condição, os pagamentos serão interrompidos imediatamente e todos os fundos destinados a eles serão transferidos para o fundo de bolsas de estudo mencionado anteriormente. Houve um silêncio tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. Orion dobrou os papéis e tirou os óculos. Aqui está encerrada a leitura do testamento da Sra. Marigold Winslet. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, Anis riu, um riso rouco e anormal. Só tenho uma pergunta: como você pôde permitir isso? Essa farsa foi legalizada. Ela está claramente louca. Já indiquei, Sra. Winslet, que o laudo médico confirma a plena capacidade de sua sogra, respondeu Orion calmamente. Além disso, como seu advogado há mais de 30 anos, posso atestar pessoalmente sua lucidez. Isso é ridículo, Anis virou-se para Thatcher. Diga alguma coisa. Esta é sua mãe, sua herança. Thatcher ergueu lentamente os olhos, e vi neles uma estranha mistura de emoções, raiva, confusão e talvez até um vislumbre de compreensão. Mãe, disse-lhe baixinho, dirigindo-se a mim pela primeira vez desde que nos conhecemos, por quê? É por causa do que aconteceu no almoço? Por causa do que Anis? Não ouse me acusar, interrompeu Anis. Ela começou tudo. Derramou chá em mim de propósito para estragar meu vestido. Chega! Levantei-me e todos pararam de falar. Não tomei essa decisão ontem nem anteontem. Ela vinha amadurecendo em mim há meses, enquanto eu observava vocês dois gradualmente tentando me expulsar da minha própria vida. O incidente de ontem foi só a gota d'água. Olhei diretamente para Thatcher. Você é meu filho e eu sempre te amarei. Mas não consigo respeitar um homem que assiste em silêncio enquanto sua esposa insulta e humilha sua mãe, que justifica um tapa na cara dizendo, eu fui emotivo, que está disposto a trair sua família, sua herança, em nome de quê? De uma decoração moderna. De louças novas que podem ser lavadas na máquina de lavar louça? Thatcher abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. A escolha é sua, Thatcher, continuei. E estas são as consequências.
Você terá dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas não com luxo, não às minhas custas, e não nesta casa que você e sua esposa tão claramente desrespeitam. Virei-me para Anis, que me olhava com ódio indisfarçável. Quanto a você, Anis, não tenho nada a lhe dizer. Você nunca fez parte desta família, não no sentido que importa. Você só nos via como um meio para atingir seus fins, status, dinheiro, esta casa. Mas você calculou mal. Os Winslets podem ser gentis demais, confiantes demais, mas não somos tolos e não deixamos ninguém levantar a mão contra nós impunemente. Peguei a mão de Adeline e a ajudei a se levantar. Esta reunião acabou, Orion. Obrigada pelo seu tempo e profissionalismo. Doris vai te acompanhar até a porta. Você não pode simplesmente ir embora, gritou Anis, levantando-se de um salto. Vamos contestar essa vontade. Vamos provar que você é louco. Você pode tentar, respondeu Orion calmamente, reunindo os documentos. Mas garanto que este testamento é legalmente impecável, e qualquer tentativa de contestá-lo só levará a um escândalo público, o que tenho certeza de que não é do seu interesse. Para o inferno com meus interesses. Anis pegou um dos documentos da mesa e o rasgou. Não vou deixar uma velha louca e sua amiguinha tirarem de mim o que é nosso por direito. Anis, chega. Thatcher agarrou as mãos dela, tentando acalmá-la. Você só está piorando as coisas. Me solta. Ela se soltou e apontou um dedo trêmulo para Adeline. E você, sua golpinha? Acha que pode simplesmente vir e tirar tudo o que merecemos? Adeline, que permanecerá em silêncio até então, levantou a cabeça e olhou diretamente para Anis. Eu não pedi nada e não esperava nada, disse ela calma, mas firmemente. Marigold tomou sua própria decisão, e eu a respeito, seja ela qual for. Hipócrita, disparou Anis. Você vem manipulando-a há meses, conquistando as boas graças dela. Chega! Minha voz, repentinamente alta e áspera, silenciou a todos. Não vou ficar parado ouvindo vocês insultarem uma pessoa que respeito profundamente. Se não tem nada construtivo a dizer, sugiro que saiam desta sala e, amanhã, desta casa. Mãe, Thatcher deu um passo à frente, com a voz quase suplicante. Vamos conversar. Só você e eu, sem Anis, lançou um olhar para Adeline, nada de fora. Tenho certeza de que podemos resolver isso. Não, Thatcher, balancei a cabeça. É tarde demais para falar. Você fez sua escolha quando ficou de boca fechada depois que Anis me deu um tapa, quando desculpou o comportamento dela, quando deixou que ela me expulsasse lentamente da minha própria casa. Dirigi-me à porta, seguida por Adeline. Os documentos que ficarão em sua posse são cópias, disse Orion, pegando sua maleta. Os originais estão guardados em local seguro. Aconselho-o a pensar cuidadosamente sobre seus próximos passos. Saímos da biblioteca, deixando Thatcher e Anis em um silêncio atordoado. Orion se despediu de nós no saguão, prometendo entrar em contato caso sua ajuda fosse necessária. Eu me senti estranhamente leve, como se tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há muito tempo. Adeline se ofereceu para ficar comigo, mas recusei. Preciso de um tempo sozinha, disse eu, apertando sua mão. Mas obrigada pelo seu apoio. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Depois que ela saiu, fui para o jardim de inverno, meu lugar favorito na casa, um oásis de calma e beleza. Doris me trouxe chá Earl Grey de verdade, forte e perfumado, do jeito que eu gosto. Sentei-me na cadeira de Vime, observando a luz brincar na folhagem, apreciando a paz e o sossego. Pela primeira vez em meses, me senti como uma dona da minha própria casa, da minha própria vida. Depois de um tempo, ouvi um barulho vindo do corredor, a voz alta e furiosa de Anis, interrompida pelos comentários mais baixos, porém insistentes, de Thatcher. O som de vidro quebrando, depois soluços histéricos, cheios de raiva e frustração. Silêncio, querida. Daremos um jeito, a voz de Thatcher chegou até mim. Vamos falar com um advogado. Vamos conversar sobre o quê? Gritou Anis. Aquela bruxa velha tirou tudo da gente. Tudo. E para quê? Para dar para uma garota qualquer e um bando de alunos desconhecidos. Ela ainda é minha mãe, a voz de Thatcher soava cansada. E ela tem o direito de dispor de seus bens como quiser.
Ela é louca, soluçou Anis. E se você não consegue enxergar isso, então é tão louco quanto ela. Precisamos lutar. Precisamos contestar essa vontade. Não, Anis, disse Thatcher com firmeza. Orion está certo. Qualquer tentativa de contestar o testamento só leva a um escândalo. Receberemos uma mesada. É o suficiente para... Chega, Anis riu histericamente. São migalhas, esmolas, quando poderíamos ter tudo. Sua voz se transformou em um grito. Então, ouvi o som de passos, a batida de uma porta e, em seguida, silêncio novamente. Tomei um gole do meu chá, surpreso com a minha calma. Eu esperava sentir dor, amargura, talvez até arrependimento, mas, em vez disso, senti apenas uma satisfação silenciosa pela decisão que tomei e uma sensação de encerramento. Eu sabia que Thatcher e Anis partiriam em breve, se não hoje, amanhã. Sabia que ficariam bravos, talvez até tentassem contestar o testamento, apesar do aviso de Orion. Mas isso não importava mais. Eu havia protegido o que me era caro, meu lar, minha herança, minha dignidade. Sentei-me na estufa, tomando chá em silêncio, ouvindo Anis soluçar de raiva em algum lugar nos fundos da casa enquanto Thatcher tentava, sem sucesso, acalmá-la. Era o fim de um capítulo da minha vida, mas não da vida em si. Havia muitos dias pela frente, cheios de novos significados: trabalhar no museu, socializar com Adeline, talvez até novas aquisições para minha coleção. Doris entrou com uma bandeja de scones frescos. Está tudo bem, senhora? Perguntou ela, ansiosa. Que barulho! Estou bem, Doris, sorri. É só uma tempestade em copo d'água. Vai passar logo. Doris assentiu e saiu, e eu continuei a saborear meu chá, admirando meu jardim, minha vida, que, apesar de todas as perdas e decepções, ainda era repleta de beleza e possibilidades. Afinal, como Farley gostava de dizer, a vida não é o que acontece com você, mas o que você faz com ela. Então, decidi tornar o resto da minha vida significativo, repleto de dignidade e livre de relacionamentos tóxicos, mesmo que esses relacionamentos envolvessem meu próprio filho. Foi uma decisão dolorosa, mas acertada. E sentada no jardim de inverno, cercada de silêncio e beleza, finalmente me senti em paz comigo mesma e com as escolhas que havia feito.